A linguagem corporal não mente. A arte de interpretar e dominar a linguagem não verbal. Matteo Holm. Em muitos casos, o que diz o corpo é diferente do que está sendo verbalizado. Como interpretar? Como se portar? Estas e outras questões são esclarecidas pelo autor Matteo Holm neste livro. Princípios básicos da linguagem corporal. A maioria dos estudos defendem que as palavras são usadas principalmente para trocar informações, enquanto a linguagem corporal é usada para negociar atitudes interpessoais. E, em certos casos, é usada como substituta das mensagens verbais. Muitas pessoas não sabem destes sinais da linguagem corporal e de seu impacto. Entretanto, quando percebemos que alguém está mentindo para nós, é porque identificamos que a linguagem corporal não está de acordo com as palavras da pessoa. Geralmente, as mulheres são mais intuitivas do que os homens. Por isso, a expressão intuição feminina existe. Isso acontece de forma inata com as mães, pois nos primeiros anos de vida do filho, a mãe deve confiar e entender a comunicação não verbal, explorando assim a linguagem corporal. Leitura a frio é uma técnica usada por videntes, leitores de tarô, de mãos, etc., para coletar informações sobre um cliente. Isso se dá pela capacidade de decodificar as reações de uma pessoa diante de determinadas afirmações ou perguntas. Existem estudos sobre os sinais não verbais, se são inatos, adquiridos ou geneticamente transferidos. Por exemplo, expressões de sorrisos em crianças recém-nascidas ocorrem independentemente da aprendizagem ou imitação. Então, são gestos inatos. Mover a cabeça na vertical significa uma afirmação em quase todas as culturas e é aprendido rapidamente de forma natural. Entretanto, assim como a linguagem verbal, alguns sinais corporais têm significados diferentes entre as culturas. Por isso, recomenda-se o seguinte para decifrar a linguagem corporal. Leia todo o conjunto. É por um conjunto de gestos que se formam as frases corporais. Por exemplo, cada pessoa tem um ou mais gestos repetitivos que revelam se estão entediadas ou sob pressão. Porém, se feito de forma isolada, pode significar ansiedade. Procure por coerência. Verifique se os gestos são coerentes ao que a pessoa está falando. Leia os gestos dentro do contexto. Analise o ambiente, o local, se está frio ou faz calor, a roupa que está sendo vestida, se existe limitação física ou alguma deficiência. Todos estes fatores influenciam na linguagem corporal. A idade. A velocidade e a espontaneidade de alguns gestos estão relacionados à idade da pessoa. Uma ótima maneira de exercitar a leitura dos sinais é através da televisão. Coloque um filme, abaixe o volume e tente entender o que está acontecendo apenas pelo que vê. Depois, volte com o volume e confira se fez uma leitura coerente. Aprendendo a ler mãos, palmas e dedos. Muitas pesquisas apresentam que toda vez que um orador usa a posição da palma virada para cima, a maioria dos ouvintes reage positivamente. Tratando-se da mesma mensagem, quando o orador a transmite com a palma da mão virada para baixo, a resposta positiva cai significativamente. Gestos de mão aberta são eficazes para se conectar com os outros. Por exemplo, quando estiver falando e desejar ouvir o que alguém tem a dizer, olhe para a pessoa e estenda a palma aberta em sua direção. Este gesto, que é usado também para entregar um presente, faz com que a pessoa se sinta reconhecida e mostra que você está interessado no que ela tem a dizer. Nesta mesma posição, ao virar a palma da mão para baixo, projetará poder e autoridade sobre o outro. Hitler escolheu este gesto de propósito. Instintivamente sabia da intimidação que transmite. Entretanto, quando quiser acalmar uma situação tensa, mantenha as palmas da mão para baixo, com os dedos relaxados, e os mova suavemente de cima para baixo. As mãos servem como substitutas das palavras e ou para sustentar a palavra falada. Os gestos das mãos podem facilitar o entendimento das explicações complicadas. São as características expressivas mais visíveis depois do rosto. Muitas vezes, quando você esconde suas mãos, colocando-as no bolso ou para trás, é como se dissesse, eu não quero falar. Afinal, as mãos também dizem. Estudos mostram que quanto mais alta a posição, que mantém as mãos fechadas,
maior é o sentimento negativo. Outro ponto comum é levar os dedos à boca quando está procurando uma solução e não consegue encontrá-la. É notável quando a pessoa não sabe o que fazer com as mãos e as deixa cruzadas na frente de suas partes íntimas. É provável que esta seja uma posição confortável e que ofereça proteção como um escudo. Uma postura que projeta superioridade e confiança é quando as mãos estão para trás, uma segurando a outra, assim como ficam os oficiais de polícia, militares, diretores e outros. Se estiver segurando o braço, o significado muda, se torna relacionado ao autocontrole. Pode apostar em algum tipo de frustração ou nervosismo. Já entrelaçar os dedos pode indicar baixa confiança ou estresse. Quando as mãos são levadas a cobrir a área do pescoço, é um sinal universal de que está se sentindo ameaçado e desconfortável. A experiência do autor diz que os mentirosos tendem a fazer menos gestos do que as pessoas honestas. São muitos gestos e microexpressões que podem indicar ofensas, fraquezas, empoderamento, gentileza. As mãos são importantes transmissores do nosso estado emocional. Braços que se aproximam e se afastam. Certas posturas refletem humores específicos, por exemplo, cruzar os braços apresenta um escudo, mantém seus sentimentos protegidos e abrir os braços é um sinal de boas-vindas. Portanto, é comum alguém cruzar os braços quando se sente desconfortável e, quando está relaxado, adotar uma posição com os braços abertos. Um sinal assertivo de ansiedade e medo é quando os braços se cruzam na altura do peito e as mãos apertam firmemente os antebraços. Uma dica para tentar ajudar uma pessoa a mudar de posição de escudo é oferecer algo para a pessoa segurar. Em uma roda de conversa, se a maioria do grupo estiver de braços cruzados, certamente haverá mais dificuldade de ter uma comunicação aberta. Tocar. Gestos que fornecem conforto e são inconscientes dizem sobre como estamos nos sentindo. Por exemplo, se abraçar ou acariciar-se tem a ver com quando se está sentindo inseguro e precisando de ajuda. Tocar aos outros também transmite mensagens quando, onde e quem você toca. Cada cultura interpreta o toque de uma forma. Por isso, antes de tocar alguém, é preciso estar atento ao que a pessoa acredita ser confortável. Estudos mostram que a maioria dos homens interpreta o toque de uma mulher como um interesse sexual, mesmo que não seja isso de fato. O tato é o mais antigo dos 5 sentidos do ser humano. O corpo reage de forma visceral ao toque, se aproximando do que oferece conforto e se afastando do que machuca. O poder do toque é a conexão, é um gesto poderoso. Dependendo de como você o usa, pode ser um sinal de amor, apoio, ira ou frustração. Uma dica é, ao cumprimentar alguém, toque levemente sua mão ou cotovelo com a mão esquerda e repita o nome da pessoa. Isso vai gerar uma impressão positiva. A relação entre as pernas, os pés e a mente. Para avaliar a atitude de uma pessoa, é imprescindível ver como ela se coloca de pé. As pessoas que distribuem seu peso em suas pernas, com os pés firmes no chão, estão confiantes e seguras, comunicando que o resto do seu corpo trabalha em harmonia com suas extremidades inferiores. Manter as pernas ligeiramente separadas traz a percepção de poder, influência e de estar no controle. A maior parte das pessoas toma as decisões importantes com os 2 pés no chão. Por milhões de anos, pés e pernas têm sido os principais meios de movimento, fuga e sobrevivência para a espécie humana. Algumas pessoas afirmam que os pés comunicam exatamente o que pensamos e sentimos mais honestamente do que qualquer outra parte do corpo. Pés e pernas alegres são saltitantes e se movem com emoção. Mover os pés e girar nosso corpo para o que estamos interessados são gestos comuns. Se chegarem 2 pessoas para conversar e elas o recebem dessa forma, é porque querem sua presença. Caso não movam os pés e olhem de frente para você, é porque não desejam falar com você. Uma comunicação positiva em relação às pernas é quando uma pessoa cruza as pernas e a outra reage cruzando suas pernas também. Mover os pés de um lado para o outro é um movimento típico e é um comportamento automático, muitas vezes nem percebemos. Isto pode indicar desconforto ou nervosismo. O estilo de caminhar. Charles Chaplin tinha seu estilo particular de caminhar, que refletia seu humor e atitude.
Existem as pessoas que caminham rápido ou lentamente. A forma de andar reflete como estão seus pensamentos e emoções. Brincando com acessórios. Acessórios, como bolsas, canetas, gorros, óculos, por exemplo, podem indicar sentimentos dependendo da maneira que são utilizados e como são manipulados. Ajustar a roupa, roer as unhas, brincar com moedas, passar as mãos nos cabelos, balançar os sapatos, fumar, etc. Qualquer gesto pode indicar algo. Um objeto que é levado à boca pode ser uma tentativa de reviver a segurança que se tinha quando era um bebê. Ou seja, é um sinal de que precisa de segurança. Inclusive, uma dica para conseguir pensar mais antes de falar é colocar algo na boca para que mantenha a calma. Por exemplo, um copo de água ou um lápis. Entre tantos acessórios, um bem influente é o cigarro. As maneiras de fumar comunicam bastante coisa sobre a emoção do indivíduo. Aquele que fuma inalando profundamente, devagar ou rápido, que expira de forma intensa, apaga o cigarro com força, entre outras situações. Algumas dicas práticas para melhorar a sua leitura e execução. Para descobrir se alguém está te enganando, faça perguntas simples das quais você sabe que terá respostas verdadeiras e observe os olhos dessa pessoa enquanto responde. Em seguida, pergunte algo mais complexo e continue a observar seu olhar. Se seguir igual, é porque disse a verdade. Se estiver inventando a resposta, os olhos irão desviar. Uma pessoa que quer enganar a outra faz os mínimos movimentos, pelo medo de revelar qualquer informação ao mexer as mãos, por exemplo. A maneira como se fala também é uma linguagem do corpo. A forma como se diz pode transmitir muito sobre seus sentimentos e atitudes. O tom da voz também implica. Já o contato visual está ligado ao interesse e atenção que está dando ao outro. Quando você mostra atenção e bondade, se aproxima das pessoas e se torna caloroso. A linguagem corporal, quando interessante, torna a pessoa atraente. Sorria e o mundo sorrirá com você. Insights. A linguagem corporal está relacionada à condição emocional da pessoa. Além da fala, a aparência e os gestos das mãos têm algo a dizer. O contexto é fundamental para saber interpretar a linguagem corporal. Neste livro, você aprendeu que estar ciente da própria postura, movimentos e gestos permite o autodomínio e melhor entendimento da linguagem corporal de qualquer ser humano. Além de saber decifrar as pessoas, a leitura de sinais permite sermos mais sensíveis aos sentimentos e emoções.